De que formas práticas podemos incentivar nossos irmãos a estudar a história do cristianismo e da igreja? Muito legal essa pergunta. Eu recebi até essa pergunta no Instagram esses dias, né? Como que eu posso convencer meu pastor a estudar a história da igreja, porque ele não acha que é importante e tal. Eu até anotei alguns pontos, algumas vias que a gente pode trabalhar. Uma primeira via que eu acho mais fácil, porque na pergunta ele fala, né, de que formas práticas a gente pode incentivar nossos irmãos a estudar a história do cristianismo, a história da igreja. Eu acho que uma via bem legal para a gente ir é a via devocional. Acho que até a maioria das pessoas chegam ao estudo de história da igreja lendo uma biografia, lendo uma devocional. Então, basicamente, seria a via de conhecer a história, a piedade de homens e mulheres na história da igreja e aprender com isso, né? A gente tem uma grande nuvem de testemunha aí na história de como que Deus se relacionou com essas pessoas, a vida dessas pessoas, o testemunho. Então, acho que é uma via pastoral, uma via legal, uma via inicial. Porque, querendo ou não, quando a gente estuda história da igreja, a gente lida com as questões do estudo de história. E muita gente ainda é travado com esse estudo, talvez não tenha uma base, tenha dificuldade e tal. Então, acho que é uma via bacana, a via devocional. Que basicamente seria com leitura de biografias. Eu acho que é uma forma bem legal para se começar e para incentivar, principalmente na igreja. Segunda via que eu sempre falo é a via da curiosidade. É da gente incentivar as pessoas a pensar e refletir. É o tal da pulga atrás da orelha, né? Por que a gente reúne desse jeito? Por que igrejas de tal denominação têm bateria, outras não? Por que o culto é assim? Por que a missa é diferente do culto? Então, essas perguntas, né? Por que a Bíblia, nossa Bíblia é assim, a dos católicos é diferente, tem os apócrifos lá e tal. Essa via da curiosidade também é legal, que leva as pessoas a irem na história da igreja, desvendar, né, esses mistérios, essas perguntas, as dúvidas e tal. Então, eu mesmo fui muito guiada por essa via. Eu tinha curiosidade sobre por que nós somos como somos cristãos hoje, por que a gente crê assim e outros creem diferente e tal. E, por fim, eu sempre falo muito isso, é mostrar a importância pedagógica e até pragmática de estudar a história da igreja, porque você aprende, até uma pergunta que fizeram aqui, né? A gente aprende com os erros do passado. Eu e o Ângelo, a gente viaja bastante, assim, visitando muitas igrejas, e a gente conhece muitos movimentos diferentes, e várias vezes eu encontro pessoas que falam assim, a gente está com uma nova ideia agora para a igreja, sei lá, vou chutar agora, tá? Grupos pequenos. Grupos pequenos é uma coisa tão antiga na história da igreja, e é uma coisa legal, que deu certo, a gente tem isso no pietismo, por exemplo, e às vezes a pessoa está achando que ela está com a última novidade, assim, em termos de liturgia, em termos de evangelismo e tal, e aquilo já existiu na história da igreja, e a gente poderia aprender mais até com erros e acertos da história. Então, a história da igreja é uma pedagogia muito grande, então tem essa via aí pragmática e pedagógica. Eu acho essencial todo pastor, líder, cristão também, mas principalmente os líderes conhecerem a história da igreja por questões não só pragmáticas, mas questões também teológicas. Várias heresias que a gente tem hoje, assim, na moda, já foram refutadas no passado. Islamismo, por exemplo, hoje é uma problemática, né? O crescimento do islamismo. Então, a gente tem nos pais da igreja vários pais que desenvolveram apologética, defesa da fé contra a questão do islamismo. Então, tem muita coisa para a gente aprender com a história da igreja. Então, eu gosto dessas vias práticas, sabe? O meu orientador sempre fala isso comigo. Você tem uma parada assim devocional e prática muito forte. Eu tenho, porque eu acho que não é só acumular conhecimento. A história da igreja ajuda a gente a aprender a sermos cristãos mais piedosos e termos igrejas mais saudáveis. Então, dá para aprender muito com a história da igreja. Então, fica aí essa dica, 3 dicas práticas, né? Essas 3 vias. Devocional, biografias e tal, a piedade, curiosidade e essa questão da pedagogia e do pragmatismo que a gente pode aprender com a história da igreja.